Olá, bem-vindos a mais uma Lenga-Lenga do Costume. Como de costume, começo por agradecer aos patrocinadores, o Azeite Talismã, claro, a Prozis, claro. Não se esqueçam de pôr a palavra Lenga-Lenga como código de desconto na loja online da Prozis, porque, como todos os códigos de desconto, dá um desconto. Portanto, a Prozis dá-vos um desconto. E a Lenga-Lenga também. Não se esqueçam de subscrever o canal, vocês esquecem-se sistematicamente de o fazer, pelo menos alguns de vocês, que veem estes vídeos, mas não subscrevem o canal, e eu tenho informações sobre isso. Se faltam os nomes e as moradas, mas é de chegar lá. E quando descobrir quem são essas pessoas que veem estes vídeos e não subscrevem o canal, isto é capaz de haver represálias. Um, a propósito de represálias, ou não exatamente a propósito, mas a palavra não é totalmente inadequada. Vou começar só por fazer aqui um comentário de hoje em relação ao tema da semana passada. Eu exprimi a minha posição sobre, sobre a questão da Ucrânia, falei do encontro entre o Zelensky e o Trump na Casa Branca. E por causa disso recebi nos comentários aqui da Lenga Lenga, entre muitos comentários, houve alguns de pessoas que se mostraram profundamente desiludidas comigo, quer dizer, que me liam e ouviam há não sei quantos anos, há 20, há 30, há 70 anos, e que só por causa daquela opinião nunca mais me querem ouvir ou ler, e se calhar nem querem passar por mim na rua. Não sei se consigo evitar passar pelas pessoas na rua, mas quanto ao resto estão no seu pleno direito e está facilmente ao seu alcance conseguirem não me ouvir e não me ler. Agora, era só uma opinião, é só aquilo que eu acho naquele momento, sobre o que aconteceu. Entretanto, já aconteceram muitas outras coisas, porque infelizmente esta gente não se cala, nem do lado dos Estados Unidos, nem do lado da Ucrânia, nem do lado da União Europeia. Toda a gente fala muito, toda a gente fala todos os dias, toda a gente diz coisas que se calhar não deviam ser ditas em público. Isto não é apenas o Sr. Trump que parece ter adotado uma nova estratégia no exercício da diplomacia. Isto parece uma questão geral. Toda a gente acha que qualquer ideia que lhe aparece, qualquer estadista, acha que a primeira ideia que lhe vem à cabeça deve ser divulgada numa conferência de imprensa ou no Twitter ou o que quer que seja. Antigamente as coisas eram um bocadinho mais calmas, ou pelo menos para efeitos de consumo público, as coisas não nos chegavam tão depressa. Havia com certeza muitas coisas a acontecer nos bastidores. Agora tudo parece acontecer, tudo ou quase tudo, parece acontecer em público e acontece a uma velocidade vertiginosa. Mas em relação sobre as pessoas que ficaram tão desapontadas com a minha opinião, é a minha opinião. Não vou agora repeti-la. De qualquer maneira, essa opinião, entretanto, também, repito, não foi alterada, mas foi com certeza enriquecida ou empobrecida em face dos acontecimentos que houve nestes 8 dias. Um, mas sim, continuo a dizer aquilo que, no essencial, continuo a dizer aquilo que disse, a pensar aquilo que pensei na semana passada, a dizer aquilo que disse na semana passada, e a achar que quem está demasiado confiante, nos líderes europeus para resolverem este problema na Ucrânia, acho que está a ser ingênuo, é isso que eu acho. Acho que estas pessoas que durante anos e anos alimentaram o Senhor Putin, armaram o Senhor Putin, patrocinaram o Senhor Putin, e continuam a fazê-lo através da compra de gás e de petróleo, ou seja, a Europa que não está disposta a abdicar do seu conforto nem para deixar de comprar, de financiar o adversário, o que é agora o adversário assumido, nem para isso, nem nessa medida a Europa está disposta a abdicar do seu conforto. É essa Europa que vai seguir estes portentosos líderes que têm, numa hipotética batalha infinita, ou pelo menos duradoura e custosa, com certeza, e consequente contra a Rússia. Tenho muitas dúvidas. Eu não, acho muito bem que a Europa se arme, acho muito bem. Acho que a Europa já se devia ter armado, com certeza, há muitos anos. A Europa preferiu gastar, confiar nos Estados Unidos unicamente, confiar a sua segurança aos Estados Unidos unicamente, confiar os seus gastos na defesa, deixar de os ter
para que os Estados Unidos os tivessem em seu lugar e poder assim esbanjar em assistencialismo e em medidas eh, contra as alterações climáticas e em grupos de estudo para que conseguissem prender as tampinhas, para estudar a melhor forma de prender as tampinhas das garrafas às próprias garrafas e coisas assim determinantes. A Europa esteve assim durante muito tempo e nada indica que o tenha deixado de estar, a não ser o palavreado de que os líderes europeus se aliviam, mas esse palavreado, quer dizer, acho que já estamos habituados a ele, e não me parece que seja para levar demasiado a sério. Se for para levar a sério, e se eles realmente forem em frente com aquilo que, com as ameaças com- se forem coerentes com aquilo que têm ameaçado nos últimos dias, também não me parece que seja bom, e não parece que seja bom unicamente por causa da questão da guerra. Embora o pormenor de Europa agora se decidir a combater uma potência nuclear, não é de sumenos. Mas depois há todas as outras questões. Há a questão dos, para já são 800 mil milhões que a senhora von der Leyen prometeu investir na defesa da Europa, quer dizer, a senhora não vai investir coisa nenhuma, nós vamos pagar isso tudo e vamos pagar ou diretamente através do dinheiro, quando se puxa o cobertor, quando se está para os pés, para cobrir a cabeça, os pés ficam ao léu. Ah, e, portanto, ou esse dinheiro nos vai sair do bolso, ou esse dinheiro vai ser impresso e vai aumentar a inflação, como já se fez durante a Covid. Quer dizer, nada disto parece bom. A solução do Senhor Trump, ou a solução que o Senhor Trump parece ter, porque aquilo também, a conversa dele muda a cada meia hora, ou parece mudar, pelo menos, a cada meia hora, a solução também é boa, ou não, também não é, e pelo menos está longe de ser a ideal. Uh, não acho que vá haver um desenlace muito simpático. Primeiro, não sei quando é que será o desenlace, e depois não sei se o desenlace será muito simpático em qualquer das circunstâncias. Não sei. Não sei se vingar o plano de paz de Trump, que paz será essa? Não faço ideia. Isso vai durar muito. Isso vai ser uma paz realmente pacífica. Não sei se vingar a promessa europeia de rearmamento. uh, Aí sei, de certeza, as coisas vão correr mal de alguma maneira. Quer dizer, as coisas têm que ser pagas, as coisas não caem do céu. As, eh, Pelo sonho é que vamos, é das frases mais estúpidas que eu já ouvi. Pelo sonho não vamos a lado nenhum. Eh, por ter cuidado com a realidade, por tentar perceber o que essa realidade é e nos indica, é que podemos ir a algum sítio. Pelo sonho, podemos ir a sítios, não é sítios muito agradáveis. Mas pronto, não queria ocupar a lenga-lenga de hoje com o tema da Ucrânia. Haverá, infelizmente, outras oportunidades. Que queria ocupar o lenga-lenga de hoje com um tema ainda mais deprimente, que é a questão governativa em Portugal e a potencial proximidade de novas eleições. Um, o PSD já veio dizer que não quer eleições, mas não querendo eleições apresentou uma moção de confiança para que haja eleições. O PS já diz que não quer eleições, também diz que não quer eleições, mas não querendo eleições já garantiu que vai votar contra essa moção de confiança. Portanto, se houver uma réstia de coerência na cara destes senhores, e nada o indica, nada garante que haja, mas se houver uma réstia de coerência, parece que iremos para eleições não em breve, fala-se em março, acho eu, sim. Não, março, peço desculpa, em maio, março estamos nós. Já me perdi no calendário. Eleições para maio, possivelmente, parece-me ser o mais provável. Agora, temos, à parte das opiniões dos dirigentes do PSD e dos dirigentes do PS, temos uma outra questão aqui no meio, que é a questão fulcral e é que pode levar realmente a eleições, que é a questão do primeiro-ministro, do Dr. Montenegro. Uh, o que é que eu acho? Acho que o Dr. Montenegro já devia ter saído. Acho que não faz sentido haver eleições com o Dr. Montenegro novamente como candidato do PSD, como aliás, ou ao contrário do que aliás, as cúpulas do PSD já vieram garantir que, havendo eleições, o Dr. Montenegro será novamente candidato. Acho que não devia, acho que o Dr. Montenegro já devia ter posto o seu lugar à disposição de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República. Acho que o Dr. Montenegro, não tendo feito, acho que agora aparecer como candidato outra vez, como se as eleições limpassem.
fizessem uma espécie de reset das trapalhadas em que ele está envolvido, ou que esteve envolvido, não fazem. Não fazem reset de coisa nenhuma. As eleições terminou a vontade popular. É possível que os portugueses voltem a escolher o Dr. Montenegro e o PSD, mas não é possível que as sombras que pairam sobre o Dr. Montenegro desapareçam por, eh, por obra e graça das eleições. Já o disse isto na Rádio Observador, repito aqui. As eleições não servem para isso. As eleições servem para tentar definir captar num determinado momento a vontade popular. E, ainda por cima, por ironia do destino ou não, ou para castigo nosso, o que tudo indica é que a vontade popular não será muito diferente daquela que foi da última vez. Ou seja, arriscámos-nos a voltar a ter um governo da AD, liderado pelo Dr. Montenegro, arriscámos-nos a que o Chega continue com as suas dezenas de deputados, ou arriscar aqui não tem qualquer, não pressupõe juízos de valor. E arriscámos-nos a que os outros partidos fiquem todos também mais ou menos na mesma. Não, nas poucas sondagens que há, e realmente são poucas, mas algumas já vinham, já eram anteriores a esta à polémica lá da Solverde e do Dr. Montenegro, outras são mais recentes, mas são poucas e não sei até que ponto são fiáveis, não são, ainda não, não começou aquela voga de sondagens a sério, mas não é nada improvável que o quadro parlamentar, que a distribuição parlamentar se mantenha praticamente inalterada. Tudo continua na mesma, ou seja, neste momento vamos a eleições porque o nível de instabilidade política que se chegou é insustentável. Esse será o argumento e as suspeitas que pairam sobre o Primeiro-Ministro não podem continuar. Podemos ir a eleições e sair das eleições exatamente na mesma situação, ou seja, com as mesmas suspeitas sobre o Primeiro-Ministro, com a mesma distribuição parlamentar e com o país entretido nestas coisas. O lado menos mau é que também já ninguém quer saber, especialmente. Acho que não vejo. Eu ontem estava com amigos e amigas, pessoas, estávamos a conversar depois de jantar e tal, eh, e ninguém, não vi ali alguém que soubesse em quem ia votar. O ponto que estamos é esse. Eu sei que é uma amostra pequenina, de meia dúzia de pessoas, mas outras pessoas com quem eu já falei, e mesmo todas somadas, são sempre amostras muito pequeninas e irrelevantes. São irrelevantes, mas não são insignificantes de todo. Ou seja, pessoas que costumam votar, que têm partidos mais, que são mais ou menos fiéis a determinados partidos, ou que às vezes oscilam entre um partido e outro. E posso dizer que essas pessoas são todas votam todas à direita do PS. Isso eu acho que posso garantir, ou quase todas. E essas pessoas não sabem, francamente, em quem. Não só não sabem quem vão votar nas portativas eleições, como não sabem se vão votar sequer. E eu confesso também que partilho, e eu não fui o esquisito à mesa, quer dizer, eu estou mais ou menos na mesma com essas pessoas, porque não vejo. Acho que a iniciativa liberal, em certos assuntos, até mesmo agora na questão, por exemplo, não é na posição que eles têm sobre a Ucrânia, na forma como têm expressado essa posição, acho que tem sido profundamente ridícula, sim, mas em muitas outras questões da iniciativa liberal, tudo que não é economia, tudo que não mexe com a economia, que normalmente aí eles estão mais ou menos do lado certo, em quase tudo que não envolve economia, a iniciativa liberal está quase sempre do lado errado, infelizmente. É pena, porque apesar de tudo, acho que é um partido o partido é um partido que podia ser um partido a fazer falta em Portugal, ou podia suprir uma lacuna que há em Portugal. E só o fazem parcialmente e só o fazem e fazem muitas vezes de maneira desastrada. Outro partido que poderia desempenhar um papel num espaço que o, que o atual PSD deixou um bocado desamparado em Portugal, um bocado vazio em Portugal, é o Chega. Infelizmente, o Chega, ao contrário da iniciativa liberal, na parte, quando o assunto é economia, o Chega muito raramente acerta. Já sei que aqui na Lenga-Lenga, porque eu vejo nos comentários, há uma série de pessoas que são eleitores do Chega
ou potenciais eleitores do Chega, que vão ficar aborrecidos, vão ser outros espectadores da Lenga-Lenga a dizer que gostavam muito de me ler e de me ouvir e a partir de hoje nunca mais, estão no seu direito. Mas a verdade é que o Chega, em matéria de economia, eu não sei se nos temas específicos teria as decisões do Chega ou as escolhas de votação do Chega na Assembleia da República terão sido orientadas em função da aversão ao Dr. Montenegro e ao PSD, ou seja, já que para o PSD não é não, nós também vamos minar as propostas do PSD, independentemente de concordarmos ou não com elas, isso não é o ponto. A partir do momento em que o PSD diz A, nós vamos dizer B, mas também é verdade que noutras questões que não parece que seja, não parece que o Chega seja movido apenas por essa aversão ou por essa espécie de vendetta contra o PSD. Acho que há muitas questões ligadas à economia em que o Chega é genuinamente socialista. O Chega é um partido que na economia tem uma atitude muito próxima, anda ali a resvalar entre algum PSD menos liberal e o PS, ponto, tout court. Não, e é pena é também mais um espaço em Portugal que devia ser preenchido por um partido que, nestas matérias, eu gostaria, pelo menos, que não fosse tão estatista na economia. O Chega tem-se revelado, pelo menos são as suas posições, ou muitas delas, estatista na economia. Isso eu não gosto, há muita gente que gosta, há gente suficiente para eleger os meus deputados, e estou certo que se houver eleições, o Chega vai eleger outra vez umas dezenas de deputados. Se não forem 50, são 47 ou 51, não faço ideia, mas não parece que o Chega, apesar mesmo destes, mas isto acho que são coisas relativamente, não são puníveis eleitoralmente, ou não deveriam ser, porque são questões pessoais, lá do sujeito das malas e outro sujeito dos abusos sexuais, não parece que o partido viabiliza ou legitima este tipo de ações, este de comportamentos, portanto isso são, não parece que isso se vá repercutir nas eleições. Uh, Portanto, em matéria, o que pode acontecer nas eleições é o Chega ser novamente premiado por ter a tal postura antissistema e falar que isso é verdade, fala de alguns assuntos, como a imigração, que até há muito pouco tempo eram tabu a todos os outros partidos. Agora começaram a ser falados um bocadinho. O primeiro-ministro abordou o assunto aqui e ali, enfim, e mesmo alguns outros partidos já não têm tantos escrúpulos em tocar no tema com medo de serem acusados de xenófobos ou racistas. O tema tem sido, graças ao Chega, o tema entrou um bocadinho já no mainstream, um bocadinho. E o Chega teve esse mérito. Agora, infelizmente, na parte económica não vejo mérito nenhum, ou praticamente nenhum no Chega. É um bocado o reflexo inverso da iniciativa liberal. Uh, Infelizmente para a iniciativa liberal, felizmente para o Chega, a estratégia, que eu não gosto particularmente de nenhuma, parece funcionar bem melhor para o Chega do que para a iniciativa liberal, e por isso as diferenças dos grupos parlamentares de cada um dos partidos. Depois há os partidos lá da extrema-esquerda, os livres e os blocos e os PCP, se não me interessa, se algum deles desaparecer da Assembleia da República em caso das eleições, é de louvar, sempre nenhum desses partidos pró-Palestina e pró tudo que sejam ditaduras, que sejam movimentos anti-ocidentais, que sejam contra nós. Esses partidos, no fundo, existem contra nós. E nós, por nós, estou a referir-me a um certo modo de vida que nos habituamos e que gostaríamos de manter. E esses partidos não gostam. E tentam, por tudo, que esse modo de vida não se mantenha e desapareça. Portanto, se forem esses partidos a desaparecer, eles mesmos da Assembleia da República, não há problema nenhum. Não acho que haja possibilidade, infelizmente, de desaparecerem os três, mas pode ser que desapareça o PCP, ou coisa assim, que haja ali ou talvez o Bloco, por causa da questão das funcionárias que tinham tido filhos e que foram despedidas sem muita delicadeza e tal. Pode ser que por aí se ganhe alguma coisa, mas isso, no quadro geral, não vai pesar, não vai mudar nada. O que também não parece que vai mudar nada é a relação de forças
entre o PS e o PSD, quer dizer, pode mudar, pode o PS, que perdeu por uma unha negra e graças aos deputados do CDS, pode agora ficar por cima. Isso, com estas coisas, mesmo apesar deste governo ser andar muito próximo da nulidade, e que com nulidade não estou a dizer que é o pior possível, há bem pior do que governos nulos, há governos altamente prejudiciais. Não acho que este governo da AD esteja a ser altamente prejudicial, acho que anda próximo da nulidade, no sentido em que a sua existência ou inexistência é relativamente indiferente às nossas vidas, o que já não é mal todo, quer dizer, não é das piores críticas que se pode fazer a um governo. Mas não dá para mais do que isto, não é? Não dá para mais do que isto. Se as eleições nos trouxerem de volta um PS, com um governo do PS, e isto apesar de uma direita que vai ser sempre maioritária, não parece que haja hipótese, independentemente das sondagens, não parece que haja hipótese de a direita, ou aquilo que por convenção podemos chamar de direita, não ser maioritária, ou seja, o PSD, o Chega, a Iniciativa Liberal, lá, o próprio CDS, não me parece que haja hipótese desse conjunto de partidos não ser maioritário e largamente maioritário da Assembleia da República. Infelizmente, por isto ou por aquilo, por uma série de razões, e há razões nos vários lados, mas não acho que essas razões devessem ser as suficientes para que a direita não se pudesse unir. Acho que a direita, não digo nisto, se candidatar-se toda em bloco, mas que não houvesse maneira de haver um entendimento à direita de alguma maneira. Continuo a achar isso. Acho que as cercas sanitárias e as linhas vermelhas são altamente prejudiciais e impedem que a direita possa ter uma governação estável. Isto considerando que esta gente toda é de direita, que estes partidos são de direita, isso depois é uma outra discussão e que provavelmente a história de que eles são de direita sairia, a opinião de que eles são de direita sairia derrotada dessa discussão. Mas, para simplificar, vamos dizer assim, e vamos dizer que o PSD não vai ter maioria absoluta, o PSD com a eventual ajuda do CDS não vai ter maioria absoluta, o PSD com também possível ajuda da Iniciativa Liberal não vai ter maioria absoluta, isso não parece que vai acontecer, o PSD e o Chega não se vão entender. Portanto, ou temos, em caso de eleições, teremos exatamente a mesma distribuição parlamentar que temos agora, com, com pequenos acertos, ou então temos o PS de volta. E o PS de volta ainda é pior do que um governo que roça a nulidade. É um governo do PS e deste PS do Pedro Nuno Santos, da doutora Leitão, deste PS cujos dirigentes só não estão do Bloco de Esquerda porque o PS tem mais empregos para distribuir e eles tiveram a sorte de escolher uma instituição que lhes permite, uma organização, melhor dizendo, que lhes permite distribuir, conseguir melhor esses empregos, porque realmente há ali há mais cargos a oferecer, estando no PS do que estando no Bloco de Esquerda. E, portanto, eles estão no PS, ideologicamente podiam estar no Bloco de Esquerda, podiam estar no LIVRE. O PCP é um bocado diferente, mas provavelmente não, mas no Bloco de Esquerda ou no LIVRE eles não teriam problema nenhum, não teriam qualquer conflito ideológico com as orientações desses partidos. E esse PS extremado, este PS extremado à esquerda, de que já conhecemos um bocadinho no tempo do Dr. Costa, mas aí era mais pela influência dos partidos de extrema-esquerda de que o Dr. Costa precisou até certa altura. O Dr. Costa ideologicamente não parece absolutamente nada, é aquilo que lhe pagarem para ser e aquilo que lhe for mais útil aos seus projetos de poder, e agora vemos que esses projetos já lhe deram um chute para cima, e ele está onde está. Agora, com o Pedro Nuno Santos e com a doutora Leitão e com mais umas figuras que o PS tem para lá, os PX-BECs que andam para lá, acho que já não é bem assim. São figuras ideologicamente convictas, são pessoas de extrema esquerda, são pessoas muito próximas da extrema esquerda, e que seriam mais prejudiciais ao país ainda do que o atual governo, sem dúvida nenhuma. Este governo é mau. O governo do PS seria péssimo. Isto é uma razão para votar outra vez nos partidos que estão no poder, ou no partido, vamos, no PSD, que é o que interessa. É uma razão para votar no PSD? É uma razão para votar no PSD. Infelizmente existem razões para não votar no PSD. E acho que a maior dessas razões é se o Dr. Montenegro for novamente candidato. Acho que o Dr. Montenegro não me gerir.
geriu, quer dizer, ele geriu da maneira mais desastrosa toda esta história da Solverde, das avanças e da empresa de consultadoria e dos filhos e da esposa. Ele não podia ter explicado menos ao país, não podia ter sido mais impaciente aquele dia em que ele vai à Assembleia da República dizer que não tem vida para estar ali todos os dias a responder a perguntas sobre o assunto, tem mais o que fazer. Não tem muito mais o que fazer, a vida dele é prestar contas. E quando ele, por incúria ou arrogância, deixou que as coisas chegassem a um ponto em que essas contas têm que ser prestadas, mais um motivo que, para ele perceber a asneira que tinha feito e o desleixo que presidiu à sua ação e deveria ter paciência e a decência de explicar devidamente, não digo todos os dias, mas bastava um dia, bastava meio-dia, uma tarde, vá, e ele conseguia explicar tudo direitinho. E explicando tudo direitinho, nós podemos tirar conclusões, ouvir as suas explicações e tirar conclusões em função delas. Como ele não explicou absolutamente nada, cada, cada simulacro de explicação ocultava mais uma série de coisas, portanto, não podemos levar o Dr. Montenegro muito a sério e não podemos. É muito difícil aceitar que ele possa ser um primeiro-ministro a sério, porque um primeiro-ministro, independentemente das suas qualidades, e no caso dele também não são assim tantas, independentemente disso, um primeiro-ministro tem que estar razoavelmente limpo, não é? Ele sabia disso, sabia. Ele não foi apanhado de surpresa e o pousaram no lugar de chefia de um governo. Ele concorreu a isso, concorreu à liderança do PSD. Ele depois, como líder do PSD, concorreu às eleições. O PSD ganhou essas eleições e ele foi naturalmente e formalmente designado primeiro-ministro. Tudo isso aconteceu num processo gradual do qual ele teve conhecimentos, espero, e com certeza teve. Uh, Isso não faz sentido que num processo desses, que uma pessoa decide dar o semelhante passo de carreira, tenha arrastado consigo lá a empresa de consultadoria e lá espinham não sei quantos e os seus amigos do casino e o comendador Violas e o Diabo 4. É evidente que uma pessoa que aquilo que ele fez pode não ser exatamente inédito, se calhar não é o primeiro governante ou o primeiro primeiro-ministro que tem ali situações que não sejam inteiramente claras, mas o facto de haver precedentes não o limpa, não é? Tivemos ministros, pelo menos, a fazer coisas piores, tivemos um primeiro-ministro que era o que era, não é? Um determinado engenheiro. Desculpem que tenho aqui mata de cães a querer subir à mesa, mas eu estou a tentar impedir. Eles querem também emitir uma opinião sobre o Dr. Montenegro, mas não, pois não, Douradinho. E para não pensarem que eu estou a falar sozinho, eu posso mostrar aqui os bichinhos. Ahm, Agora, o Dr. Montenegro portou-se muito mal nesta história toda. Pronto, vamos lá resumir isto e terminar isto. O Dr. Montenegro não me parece ter sequer eu ia dizer a paciência, mas já usei o termo, mas é ter os atributos de caráter necessários à função que desempenha. Quer dizer, ele achou que, pronto, eu cheguei aqui e passei isto para os meus filhos, passei isto para a minha mulher, isto está resolvido, isto não tenho que falar mais do assunto, não tenho que dar cavaco a ninguém, cavaco sem trocadilhos. Não tenho que prestar contas, está tudo prestado, está tudo esclarecido, o assunto morreu. O assunto não morre, isto era um hábito que o Dr. Costa, por acaso, também tinha sobre outras matérias. O assunto não morre, o Dr. Costa tem muitos outros, não morre quando o político decreta, o assunto morre quando o público deixa de se interessar por ele, e nem aí, quer dizer, o assunto existe na mesma, mesmo que o público vire as costas para o escândalo seguinte ou para o ladrão de malas que vier a seguir. Eh, o Dr. Montenegro devia ter percebido isso, devia ter percebido que, por um lado, ele é primeiro-ministro, mas é também o presidente do PSD. E como tal, provavelmente o seu escrutínio é mais imediato e mais intenso do que seria o escrutínio dedicado pela maioria dos mídias a um líder do Partido Socialista. Isso reconheço. Agora, isso, se eu quero poder criticar
os líderes e os sublíderes e os subchefes e as terceiras linhas do Partido Socialista, por tanta coisa que já fizeram, por tanta coisa que ameaçam vir a fazer, tanta coisa lícita, mas terrível em matéria de consequências, ou tanta coisa ilícita, se eu quero ser livre para criticar isso, eu não posso estar, nem teria vontade disso, não conheço o homem de lado nenhum, nem ninguém me paga para isso. Não queria, não, não, não. Eu, para ser livre, eu tenho que poder também ter a liberdade de criticar o Dr. Montenegro. E o Dr. Montenegro é absolutamente criticável nesta história toda. Esta é uma história de favores, é uma história de que, quer dizer, pode não ter havido. É preciso que as pessoas distingam isso. Ou por eu receber uma avença da empresa dos filhos e da esposa, da senhora do Dr. Montenegro, receber uma avença do Casino Solverde, não quer dizer que tenha de se provar que houve decisões em que o Dr. Montenegro que ele pôde influenciar, que tenham sido tomadas a favor do casino em questão. Não é preciso isso. Um governante não pode estar dependente no exercício das suas funções de avanças privadas, mesmo que ele não faça nada para justificar essas avanças. Esse- isso não se pode chegar a esse ponto. Esse ponto já passou. Aí sim, as linhas vermelhas todas e mais algumas. Não é preciso que ele tome uma iniciativa no sentido de favorecer a família Violas ou Guitarrinhas ou o que quer que seja. Eh, o importante é que ele sabia onde se estava a meter. Estava-se a meter numa campanha política para chegar a líder no partido e depois para se candidatar para poder chegar a primeiro-ministro. Muito antes disso, ele deveria ter-se visto livre da empresa, mas não era visto livre, mas não através da passagem, da transmissão da empresa para a família chegada, nem sequer para a família menos chegada. O doutor Montenegro deveria ter fechado a empresa. Se ele acha que a missão que foi desempenhar na política, como eles gostam de dizer, se ele acha que a missão não justificava o fecho da empresa, não se metia na política. Não se metia na política. De co- São escolhas que se fazem. Ah, mas a política não paga tanto quanto pagava, pois, provavelmente, pelos valores que se vão conhecendo, parece que não. Hum, Mas são escolhas que se fazem. Se ele não era obrigado a candidatar-se a líder do PSD, ele não é obrigado, não era obrigado a candidatar-se a primeiro-ministro, candidatura direta, eu sei, mas não era obrigado a candidatar-se a primeiro-ministro e desempenhar as respectivas funções. Ele não foi obrigado a nada. As pessoas têm que fazer escolhas e quando se fazem escolhas em coisas mais ou menos determinantes para as suas vidas, há coisas que se ganham e há coisas que se perdem. Ele tinha que ter percebido que, escolhendo o rumo que escolheu, traçar, uma das coisas que se deveria perder era justamente a empresa em questão, pelo tipo de serviços que presta, pelo tipo de clientes que pode angariar, ou que já tinha. Uh, não são coisas compatíveis. Ter aquela empresa, no- mesmo nos filhos, mas funciona com certeza no quarto ao lado, não é compatível com ser primeiro-ministro. Pronto, agora só queria, se ele preferia a empresa, mantinha a empresa, mas não era primeiro-ministro. Estas coisas têm. Eu sei que o país está pouco habituado a estas clarezas, mas é bom que se exija que estas clarezas, estas clarificações, melhor dizendo, existam. Porque se nós nos habituamos, como temos habituado, aliás, há décadas, a que não faz mal e isto, e também estão agora a chatear o homem, e isto, se for assim, então também ninguém quer vir para a política. Mas quem é que vem para a política? Ou quem é que vai para a política? Eu não percebo com estas exigências todas, que, ou com a falta de exigências em que se vivem os nossos políticos, em que, pelos vistos, podem conseguir manter umas coisas aqui e acolá, e mesmo não tão assumidamente como o Dr. Montenegro, conseguem acumular ou compatibilizar coisas que não deveriam ser compatíveis. Mesmo assim, quem vem para a política, eu não vejo multidões de génios esclarecidíssimos e iluminadíssimos, capazes de orientar o país rumo à felicidade, a vir para a política em qualquer circunstância. Como estou a referir, àquela história de que se formos muito zelosos
nos limites impostos à vida profissional dos políticos, passámos a ter apenas políticos profissionais e deixámos que as pessoas de valor venham para a política, impedimos que as pessoas de valor queiram vir para a política. Ora bem, por um lado, políticos profissionais já temos em Barda e já temos há décadas. Uh, Praticamente a grande maioria deles são profissionais e não fazem muito mais coisas. E por outro lado, também não sei que na sociedade portuguesa onde é que está essa quantidade de gente tão excepcional que se pudesse acumular a sua vida empresarial, por exemplo, e a vida política que viriam para a política. Não sei onde é que está, onde é que temos tantos cérebros, tantas mentes brilhantes, que, que se diminuíssemos o grau de zelo com que se escrutina os políticos, que já não é nenhum, ou é muito pouco, se diminuíssemos isso, viriam para a política e finalmente Portugal seria governado por uma. Por governos, por equipas, por cidadãos altamente pairassem acima dos mortais, vá, pairassem bastante acima de nós todos, dada a sua sapiência e o seu esclarecimento. Mas pronto, isto era uma espécie de parênteses. No caso concreto, Dr. Montenegro esteve mal a manter a empresa, esteve mal a transmitir a empresa para, para fingir que não tinha mantido a empresa, esteve mal a desempenhar o cargo de primeiro-ministro enquanto recebia. Era ele que recebia, não vamos ser ingênuos, era ele que recebia a tal avença, esteve mal neste processo todo e depois esteve ainda por cima, cobriu o bolo com a cerejinha, o que quiserem por lá em cima, cobriu isso com toda aquela sobranceria impaciente de quem não está para se maçar a dar explicações, o que também sugere que se calhar se ele desse explicações, se as explicações fossem muito detalhadas, ele ainda sairia pior desta história do que saiu. Uh, a verdade é que ele, por cima, no fim disto tudo, no fim de contas, ainda não saiu. Era bom que saísse, era bom que o PSD, por fidelidade, as pessoas que o cercam no PSD, que estão agarradinhas aos empregos que têm, que deixassem de teimar ou de colocar o Dr. Montenegro como única hipótese, enquanto líder do PSD, para ser candidato em possíveis eleições. Era bom que isso acontecesse, mas como nós não temos sorte nenhuma, o que é bom ou o que é preferível raramente acontece, o que é menos preferível normalmente é o que acaba por acontecer. E é isso que estamos condenados. Portanto, o mais certo é haver eleições, o mais certo é o Dr. Montenegro ser outra vez candidato nas listas, enquanto líder do PSD, o mais certo é o PSD ou o PS ganhar as eleições. Num caso ou noutro, isto vai correr bem, mas também não faz mal, porque o país chegou a um ponto que eu acho que as pessoas se sentem. Quando eu disse que ontem falei com pessoas, as pessoas não sabem quem vão votar e não sabem se sequer vão votar. Elas também não diziam isto, a verdade é que com grande angústia. Era apenas uma opinião, uma vontade ou uma falta dela de que se estavam a aliviar ali por desfastio. Ninguém está muito, ou pouca gente está demasiado interessada nisto e realmente não há muito que interesse nisto. É o estado a que o país chegou, é uma democracia recente, uma democracia frágil, é um país que oscila está ali no primeiro mundo um bocadinho graças às esmolas europeias, que não dá para muito mais. Estamos todos um bocado resignados a isto. Eu sei que há um certo partido que diz chega, basta disto tudo e agora é que vai ser. Também não tenho ilusões que vá ser grande coisa por aí. Não tenho, eu já não tenho ilusões absolutamente nenhumas em relação a este país, em relação ao sistema político deste país, em relação a que haja uma vontade a sério dos portugueses em querer um país muito diferente daquele que tem. Um país muito diferente daquele que tem implicava reformas profundas e que muito provavelmente dolorosas, que a grande maioria dos portugueses não está preparada para ter ou para sofrer. Portanto, na falta dessas reformas, na falta desses abalos que mudassem estruturalmente o país, na justiça, na educação, na saúde, em todo, nas cabeças, sobretudo, uh, sem esses abalos, sem essas reformas, sem essas mudanças,
há milagres, e o país vai continuar mais ou menos como tem estado. E se o país continuar mais ou menos como tem estado, em circunstâncias internacionais estáveis e pacatas, do mal menos. O problema é que não estamos em circunstâncias internacionais estáveis nem pacatas. E isso, ou seja, os tremores que se estão a sentir no mundo, que também não são inéditos, mas neste momento estão-se a sentir com particular força. Esses tremores sentem-se mais em países frágeis do que em países mais economicamente mais robustos. Ou seja, quando um país relativamente, um país como a Noruega ou a Dinamarca sofre, sofre um tremor de terra, por assim dizer, um terremoto, por assim dizer, uh, apesar de tudo, tem mais capacidade de aguentar os seus efeitos do que um país como nós, um país como Portugal. Portugal não está bem há muito tempo e não se vê o dia em que possa estar melhor porque não há vontade das pessoas para poder fazer com que o país esteja particularmente melhor. Há quem acredite no partido X, ou no partido Y, ou no partido Z, e eu não partilho desta crença, sinceramente. Não acho que nenhum partido, quer dizer, vamos imaginar que o Chega, e é disso que estamos no fundo subrepticiamente a falar, se o Chega chegava ao poder, o Chega com certeza iria melhorar as condições iria tentar melhorar as condições de segurança, iria ajudar, melhorar os salários sei lá, das das forças policiais e por aí fora, virei ali um ponto ou outro que poderia ser positivo, que nos corresponde ao programa e às promessas que chega. Agora, mudar estruturalmente o país, mudar o país naquilo que interessa e que é também aquilo que, pelo menos durante uma larga temporada, dói. Não vejo Chega, sinceramente, também não vejo que seja o Chega a fazer isso, não vejo nenhum partido capaz de fazer isso. Nem sequer na parte económica, a iniciativa liberal, porque depois uma coisa é mandar cá para fora uns palpites sobre economia, outra coisa seria transformar esses palpites em realidade e serem confrontados popular e eleitoralmente com essa realidade. Também não acredito que a basófia fosse muito mais longe. Não é só basófia, há muita gente da iniciativa liberal, certamente, que acredita naquilo que diz e acho que na parte económica é disso que eu estou a falar, acho que com razão, na maioria das vezes, mas acho que depois confrontados com a realidade e com as dores de parto de muitas das medidas que eles prometem tomar, caso um dia chegassem ao poder, também não se vê essa perspectiva, pelo menos nos tempos mais próximos, acho que recuariam, acho que não seriam capazes de levar em frente e de qualquer maneira tinham que ter um poder substancial e muito abrangente cujas hipóteses de um dia a iniciativa liberal alcançar são absolutamente ínfimas, de qualquer maneira. Portanto, não vale a pena. Quer dizer, não estou a dizer para as pessoas não votarem ou para desanimarem. Acho que vamos levando as nossas vidas como podemos e no fundo como merecemos. E, portanto, por hoje fico por aqui, eh, só com um desejo que é o tema central no fundo disto, que haja não espero grande lucidez, grande razoabilidade do PSD atual, mas que haja ali uma restiazinha de razoabilidade para perceber que o Dr. Montenegro não pode ser o candidato do PSD. Não estou a falar para o PSD quer lá saber do que eu digo, eh, mas independentemente do que eu digo, não é isso que é importante. O que é importante, o que era importante é que o PSD, se ainda quer ter algum peso histórico, como tem tido nestes 50 anos no país, para o bem e para o mal, acho que deve ter a noção de que não pode recandidatar o Dr. Montenegro e que não pode recandidatar a um lugar-tenente qualquer do Dr. Montenegro, uma segunda linha. Portanto, era este o meu desejo. E o meu maior desejo é que houvesse uma certa pessoa que está ausente da política já há uns anos, que voltasse e tomasse conta daquilo, numa rodagem a Citroën ou de outra forma qualquer, ou de metro ou de autocarro, mas que tomasse conta daquilo. Como isso não vai acontecer, não vejo que tenhamos uma saída muito airosa disto tudo. E ficam por aqui, até para a semana. A lenga-lenga acaba aqui.